Sejam muito bem-vindos, está começando mais um Content Podcast, sou seu host, Pedro Mendonça. Então se inscreva no canal, dá o like, ativa o sininho, todo aquele protocolo do YouTube para ajudar o canal. Hoje meu convidado se chama Vinícius Ribeiro, ele é tecnólogo, fundador da Proativa Viabilidade Sustentável. Vinícius, muito obrigado. Satisfação é minha estar por aqui, Pedro. Vinícius, deixa eu tirar o óculos antes, né? Eu gosto sempre de começar falando um pouco da história da pessoa. Então, conta pra gente um pouquinho da sua história. Me chamo Vinícius Ribeiro, né? Como o Pedro já disse. Eu sou um profissional da área de mineração, né? Atuo já há mais de anos no segmento, mais de 10 anos no segmento da mineração e sou empreendedor no ramo da mineração urbana, que é onde a gente atua com a Proativa Viabilidade Sustentável. Além de ser pai de família, né? Anapolino e um entusiasta aí desse mercado de inovação. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes, você disse que é tecnólogo que trabalha com mineração. Como que é esse tipo de trabalho? Como que funciona? Eu trabalho hoje com movimentação de minério, mais especificamente, uma das minhas funções, né? A gente atua aí com a otimização desse processo de extração, carga e expedição de minério. Atuando em vários segmentos, como produção de ouro, calcário, minério de ferro, entre outros, né? A gente atua com o fornecimento de equipamentos para esse setor, com máquinas de grande porte que atendem mineradoras aí de vários segmentos e de vários portes. Além de trabalhar, né, na área do empreendimento aqui em Anápolis com a Proativa Viabilidade Sustentável, Sim. que é a área de mineração urbana, onde a gente, através do processo de logística reversa de resíduos eletrônicos, Sim. a gente faz essa recuperação aí de metais. Você disse que fornece máquina? Como é que é? Na verdade são duas funções que eu atuo, né? Eu sou executivo comercial da Liber, uma multinacional fundada na Alemanha, com sede aqui no Brasil há 50 anos, que eu atuo com a comercialização dessas máquinas de movimentação de minério. Sim. Máquinas que fazem extração e carregamento de minério aí das empresas de maior porte. E com a Proativa Viabilidade Sustentável, a gente atua na área de mineração urbana, que é esse processo de reciclagem do lixo eletrônico para a recuperação desses metais aí, da mesma forma com que a gente extrai da natureza, a gente extrai também da sucata eletrônica. Antes da gente entrar na Proativa, eu queria focar um pouquinho nessa parte que você falou de extração de minério. Até porque alguns anos atrás se falou muito, né, em reservas de lítio, não me vê a memória aqui, mas tinha outra também, não sei se é cobalto. Não, é aquela... Se você lembrar, você fala, de fazer bateria, mas falou muito de extração de lítio e outros minérios. Hoje o principal minério falado, né, que é uma das bases aí para a transição energética, é justamente o lítio, né, para poder fazer a produção dessas baterias aí de todos os equipamentos, seja das máquinas operatrizes que também têm se tornado elétrica, tanto dos automóveis elétricos. Então, o metal mais falado hoje, né, um dos mais falados seria o lítio. Né? Então, como que está o mercado no Brasil hoje? A gente é só um fornecedor desses minérios, a gente consegue extrair e produzir, é mais para exportação? Dá um panorama assim, de maneira geral no Brasil, como que está essa situação? Por via de regra, aqui no Brasil, quase zero de processamento de minério. Né? Quase todos os minérios que se extraem aqui, eles vão de maneira bruta para fora, para fazer processamento em outros países, né? Como China, Estados Unidos, entre outros países aí. Aqui no Brasil ainda precisa, né, dessa evolução, desse desenvolvimento tecnológico para poder fazer esse processamento aqui no solo brasileiro, né? Inclusive, né, falando de minério, a gente não pode deixar de falar também de petróleo, que é o minério. Com certeza. E também até hoje, né, mesmo sendo um dos grandes produtores de petróleo aí do mundo, a gente ainda não consegue processar aqui. E você falou de petróleo, qual que é a dificuldade? Porque a gente consegue extrair, agora de processar ou reverter isso direto para produto final, já é outra coisa. Qual que é a dificuldade? A dificuldade principal é a tecnologia, né?
eu nem diria mão de obra, o Brasil ele é repleto, sim, de vários profissionais, inclusive exporta mão de obra para vários países, né? Então, o maior problema seria esse desenvolvimento tecnológico, né? É uma briga aí que entra governo, sai governo, no final das contas ninguém ainda conseguiu efetivamente, né, fazer com que esse segmento seja desenvolvido aqui no país. E você acha que isso está muito longe? Porque assim, como você disse, né, entra governo, sai governo, a gente, né, sempre ouve falar. Tá longe da gente desenvolver essa tecnologia? Tá perto? Como que tá esse cenário? Assim, eu posso dizer que não é uma realidade distante. Uhum. Né? Aqui no Brasil existe inúmeras situações que dificultam, né? Tributária, normativas, né? Legislação ambiental também, com certeza, é uma das mais rigorosas do mundo. Então, tudo isso dificulta, mas a realidade não é distante. Falta mesmo incentivo, né? Investimento, não só por parte, vamos dizer, dos empresários em si, mas grande parte do incentivo público. A gente tendo isso, essa tecnologia desenvolvida, o que mudaria no cenário? Bastante coisa, né? Principalmente, assim, a gente, sob o meu ponto de vista, basicamente, a gente conseguiria ofertar uma gama inúmero de produtos com preços mais acessíveis, né? Até o mercado nacional também, né? Isso, grandes profissionais deixariam de sair do país para atuar dentro do país, né? Então é vamos dizer assim, uma escala de benefícios que a gente passaria a ter, né, com esse processamento aqui no nosso país. E você está falando de petróleo, a gente falou do lítio, e o lítio, se eu não estou enganado, é uma das matérias-primas em celular e outras coisas. Se eu estiver errado, você fala. Não, ele é um metal de base, aí, principalmente nesse momento que a gente vive aqui de transição energética, né? Então ele é um metal que compõe vários e aí você diz que a gente extrai, mas ele é exportado para a China ou para outros países para fazer esse processamento. Você tem noção de quanto que impactaria, por exemplo, num preço do... Porque a gente exporta esse produto, é processado, depois esse produto, a gente importa ele para vender aqui no Brasil, por exemplo, um celular ou algo do tipo. Na verdade, aqui no Brasil a gente não tem grandes reservas de lítio. Né? Eu estou dando um exemplo do lítio, mas, sei lá, minério de ferro ou qualquer outro. Basicamente, um dos minérios que a gente mais exporta é o minério de ferro. Nós estamos entre os principais exportadores, né, de minério de ferro do mundo. E, assim, basicamente é isso. A gente tendo condição de processar isso aqui, principalmente também nessa pegada hoje de descarbonização que tanto se fala, né? Só essa viabilidade sustentável que você tem de deixar de exportar, depois importar de volta. Então, só aí você já economizaria aí grandes toneladas de CO2 aí de emissão. E você tem noção, assim, questão de custos ou porcentagem que a gente conseguiria abater em todo esse processo? Não tem condição de precisar exatamente assim aqui, mas eu posso dizer que é considerável. Né, são valores consideráveis, vamos dizer assim. Inclusive, recentemente, alguns meses atrás, a gente teve um problema com o minério de ferro, né? Que a China estava com um excedente de minério de ferro e estava atacando a preço praticamente de custo, né? Se você quiser falar um pouco dessa situação. A China ela é o maior produtor de minério de ferro e também o maior importador. Né? E nós somos o principal fornecedor de minério de ferro para a China. Então, assim, à medida com que... posso dizer que é um jogo de interesses, né? À medida que a demanda existe lá, beneficia para a gente. À medida que a demanda diminui, principalmente por conta da produção própria deles, eles vão fazer com que esse preço caia aí. É um jogo de interesses, né? É oferta e procura, na verdade. Vinícius, você estava falando do minério de ferro. Você acha que o BRICS tem expandido? Alianças comerciais têm sido feitas? Na sua visão, você acha que pode haver algum tipo de parceria com o governo, sei lá, com algum desses países, principalmente a China, para que haja talvez transferência de tecnologia para o Brasil, para que a gente possa conseguir processar o minério de ferro e até outros minérios? Na verdade, esse interesse, né, ele tinha que partir aqui do Brasil. Sim, com certeza. Porque nós hoje
temos grandes reservas, né, de vastos tipos de minério, mas a postura do Brasil ainda não favorece. Né? Aqui a gente tem todas as condições pertinentes. Né? Temos espaço, temos pessoas, temos as reservas, né? Falando de nióbio, por exemplo, somos a maior estoque de nióbio do mundo. Então, assim, falta mesmo uma postura e um posicionamento do país. Então, né? é isso que eu ia te perguntar, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro falou muito sobre nióbio e grafeno e nada foi feito. Você acabou de dizer que a gente tem a maior reserva de nióbio do mundo. Então, o que o governo brasileiro, as empresas privadas, o que falta para que a gente possa utilizar desse potencial? Volto a dizer que é o incentivo, né? Principalmente aí o incentivo do poder público, né? Esses metais, por exemplo, esses minérios, eles não são minérios utilizados em grande escala ainda, né? Então não existe uma demanda global de escala alta para poder fazer com que esses metais e minérios eles sejam realmente assim de vasto interesse, né? Ainda existe uma grande especulação em cima de nióbio, em cima do grafeno, mas a realidade é que não existe uma demanda global em alta escala para isso ainda. Então, lógico que essa transição energética vai puxar isso para cima e vai puxar também a demanda de vários outros metais, de vários outros tipos de minério, mas essa demanda ainda é pequena para esse tipo de metal, né? Então, assim, eu volto a dizer que o que falta mesmo aqui é uma postura, né? Uma postura de país desenvolvedor, uma postura de país, né? Que tem grandezas em mão e deixar um pouco de ser refém, né? Assim, o Brasil, na verdade, ainda tem esse complexo de inferioridade, eu diria assim, né? E uma coisa que no final das contas nós não somos, né? Existe sim uma soberania brasileira que ainda não é reconhecida pelo próprio país, eu diria. Com certeza, você está falando aí até um pouco triste a gente pensar nisso, né? Com certeza. Tanto potencial, tanta coisa para a gente poder fazer e nessa parte, vamos dizer, estatal ou governamental não tem incentivo. Talvez o que vai acontecer é a iniciativa privada, né? A gente torce, né? A iniciativa privada, ela já dá ela já tenta se despontar, mas muitas das vezes ela ainda acaba ali cerceada, né? Pela própria postura, né? Do poder público no final das contas. Né? É o que você falou, né? Falta a visão de um lado e o outro que quer fazer é atrapalhado pelo setor estatal. E tem outra coisa, né? É um setor que é de custo muito alto, né? Com certeza, os investimentos sempre são em cifras altíssimas, né? Exatamente. Não existe investimento de pequeno porte nesse segmento de mineração, então isso, né, demanda de investimento tanto do setor público quanto do setor privado. Na maioria das vezes precisa ser feito de forma conjunta. Né? Inclusive, acho que ano passado o Elon Musk falou que queria comprar uma reserva, acho que não sei se foi de lítio, para as baterias do carro dele, foi isso? Eu não estou muito atualizado com essa informação, mas ele tem sim interesse em vários tipos de metais, né? Não só para os carros, mas também por conta da fabricação dos foguetes. Então ele tem sim uma demanda, né? As empresas dele têm uma demanda desse tipo de metal e ele, com certeza, se houver um interesse por parte dele, logo acontece. Mas se bem que agora com essa disputa aí que está tendo, né, dele com o Supremo, vamos ver, né? Vamos ver o que acontece. Diria que se não for aqui, vai ser em outro lugar, né? Com certeza. Mas se existe mesmo interesse por parte dele, não tenho dúvida de que pode acontecer. Vinícius, você também é fundador da Proativa Viabilidade Sustentável. Isso. Vocês fazem um trabalho de reciclagem de eletrônicos, é isso? Justamente. Fala um pouquinho pra gente que é algo assim, tem um mercado explodindo, né? Smartphones, TVs, hoje em dia tudo é conectado, então a demanda do trabalho de vocês vai ser cada vez maior. Me fala um pouco, né, da sua empresa e o que vocês fazem. Na verdade, assim, esses últimos acontecimentos, né, que a gente teve aí de forma global, intensificou essa evolução
do digital, né? O principal deles foi essa pandemia, que fez com que vários segmentos obrigatoriamente tiveram que se desenvolver nessa tecnologias novas, com novas possibilidades de acesso, né? Então, aqui no país também a recente chegada do 5G também obrigou a evolução de vários tipos de equipamento, e não é à toa que hoje o resíduo eletrônico ele é o resíduo que mais cresce no mundo, né? O resíduo em si, né, acompanha esse crescimento populacional e ele cresce, né, maior do que a população. E dentro mais do que a população. Interessante. E dentro de toda a realidade de todos os resíduos em si, o resíduo que mais cresce é o resíduo eletrônico, né? E nós... Posso dizer que o resíduo eletrônico, hoje, ele é maior do que o lixo orgânico, vamos dizer assim? Não, o lixo orgânico ainda é a maior problemática, né? Ele é o maior volume, é o lixo orgânico, mas o lixo que mais cresce anualmente aí tem sido o resíduo eletrônico em escala global. Né? Falando do Brasil em si, a gente é o 5º maior produtor de lixo eletrônico do mundo, né? Maior aqui da América Latina. Só para definir para o pessoal, o que é lixo eletrônico? Lixo eletrônico é tudo aquilo que resulta de aparelhos descontinuados, seja porque estão obsoletos, acontece muito na cadeia dos eletrônicos, não quer dizer que esteja estragado, né, não esteja funcionando, mas não há funcionalidade. Ele já se torna um resíduo, é um passivo, está encostado, não utiliza. E eu costumo resumir de que tudo que vai na tomada ou usa pilha e bateria é um eletrônico. E qualquer um desse tipo de aparelho que não esteja em utilização, ele é um resíduo eletrônico, né? E isso a gente divide aí em 4 linhas mais específicas, né? A gente tem a linha de TI, que seriam computadores, né? Notebooks, celulares. Tem a linha branca, que são equipamentos de refrigeração, equipamentos de maior porte. A linha marrom, que são áudio e vídeo, né? E a linha azul, que são eletrodomésticos de pequeno porte, ali secador de cabelo, batedeira, coisas do segmento. Então é uma infinidade, né? É muito amplo, muito amplo, assim, a gente não consegue citar aqui nenhuma vírgula de tanto de coisas que é eletroeletrônico e tudo isso vira resíduo eletroeletrônico, né? E outra coisa, né? É algo que praticamente, por exemplo, celulares, todo ano a pessoa troca. Todo ano a pessoa troca. Porque a tecnologia está avançando tanto que ela precisa trocar o celular. Aí daqui a pouco tem que trocar a TV, tem que trocar o carro, que agora é elétrico. Então, assim, é uma infinidade de lixo, né? Existe um termo que é utilizado que chama obsolescência programada. É um papo mais amplo, talvez até mais filosófico, assim, né? Que é basicamente assim, o designer, né, desses equipamentos, eles já são construídos para serem descontinuados de forma acelerada. Sim. Então é um assunto mais complexo, talvez a gente pode discutir em outra oportunidade, mas a verdade é que isso faz, né, com que esse resíduo se torne obsoleto de maior forma, de maior quantidade, e também a questão do consumismo, né? O consumismo em si também acelera muito o descarte dos eletrônicos. Só desculpa te interromper, o que você falou, porque o fabricante, não é interessante ele vender um produto e esse produto durar 20, 30 anos, porque ele só vai ter a venda uma vez. Então ele faz, como você falou, é justamente para ser descontinuado daqui 2, 3, 4 anos, para que o consumidor possa consumir e a empresa continuar faturando. Justamente, né? Só que tem crescido, né, essa conscientização ambiental. Existe uma pressão popular, né, que tem nascido recentemente, mas já existe uma parcela aqui da sociedade que tem despertado essa consciência, né, e tem se ligado para esse tipo de situação. Então, mais cedo ou mais tarde, né, os produtores não só dos eletrônicos em si, mas de qualquer tipo de produto, eles vão ter que estar mais atento com essa questão de sustentabilidade, até mesmo porque é o termo mais se falado hoje globalmente, né? Sim. E essa questão do consumo consciente, ele impacta diretamente nessa questão de sustentabilidade. Né? Hoje a gente tem outro termo que é amplamente divulgado,
muitas pessoas ainda não conhecem, mas que é a economia circular. Então, essas indústrias, né, esses fabricantes, eles vão ter que estar mais pautados em cima da economia circular, que basicamente é isso, é produzir de forma com que o que esteja sendo produzido ele tenha uma durabilidade maior, e à medida com que a durabilidade dele chegue ao fim, ele vai ter que ter um descarte mais facilitado, né? Ele vai ter que servir para alguma outra coisa. Então, antigamente, tudo era pautado em cima dessa economia linear, né? Produzia, utilizava, descartava. Agora não, você já tem que ter um designer do produto, né? Facilitando com que esse produto tenha uma durabilidade maior, e à medida com que ele ser descartado, ele tem uma reutilização prática, né? Para poder justamente fazer com que essa economia que era produzir, utilizar e descartar, ela se torne circular. Produz, consome, descarta, volta para a cadeia. Então, esses termos eles estão em alta hoje globalmente, né? E as indústrias, né, os fabricantes, eles, querendo ou não, eles vão ter que seguir essa tendência. Então, basicamente, nesse futuro próximo, é a produção do produto, venda, consumo, ele tem uma duração maior, depois ele volta a ser reutilizado de alguma maneira. Normalmente assim, ele vai ter que vir antes da produção. Passa primeiro pelo designer. Então, o designer tem que fazer todo esse processo. Ali no designer ele já tem que pensar nos componentes que vão ser utilizados, né, qual que vai ser a matéria-prima, qual vai ser o formato também, que pode propiciar a utilização de outras formas. Então a gente parte desse designer, né? E aí a gente vem para esse consumo que também precisa ser consciente, né? E o descarte que precisa ser feito de maneira correta, à medida com que isso não vá parar em aterros sanitários, né? E ele volte para a cadeia produtiva. Seja de forma de matéria-prima novamente, ou seja de utilização para outro tipo de situação, né? Então, antes dele ser reciclado, ele ainda tem que passar por uma série de degraus ainda, né? Vamos dizer que essa reciclagem, transformando isso em novos insumos, é a última parte da cadeia. Tem que ter um trabalho de consciência muito grande, né? Consciência, como você disse, o design e um profissionalismo muito grande. Agora, a questão dos custos, porque o capitalismo é isso, né? O cara quer vender, a empresa quer vender, faturar, faturar, faturar. Muito se fala em ESG, mas de fato, políticas que são empregadas, vamos dizer, de maneira geral, são poucas. E eu queria puxar esse gancho para você, porque o que você está falando é algo muito sério, é algo muito grave. Com certeza. Porque com a tecnologia, com a explosão da tecnologia, a tendência é que isso aumente de forma exponencial. Então, essa economia circular, né, como você disse, primeira vez que eu ouço, para te falar a verdade, eu até queria saber um pouquinho mais. Isso tem discutido em fóruns, as empresas já têm algumas diretrizes, como que está sendo feita essa discussão? Assim, para mim é um conceito mais familiarizado já há alguns anos, né, justamente por conta desse quesito ambiental, né? Inclusive a Proativa ela carrega no sobrenome, Proativa Viabilidade Sustentável. Isso. Então, assim, a sustentabilidade ela passa, né, por essa economia circular. Eu não gosto de endemonizar o capitalismo, né? Não é isso. Eu não estou endemonizando, estou dizendo assim, porque a gente vive num sistema capitalista, então a gente visa o lucro. Sob o meu pensamento, é o capitalismo que gera desenvolvimento, que gera riqueza. Sou a favor 100%. Só que hoje a gente já se fala em capitalismo consciente, já existe esse termo também no mercado, né? Inclusive a gente tem um selo que é difundido globalmente, que são as empresas com o sistema B, né? Que são empresas que já pensam nesse desenvolvimento econômico, mas com pauta em cima de sustentabilidade. Então, assim, todo mundo, né, tem que produzir e isso demanda de lucro, né? Gerar emprego demanda de lucro, né? Gerar desenvolvimento demanda de lucro. Então, a gente não pode ser hipócrita a achar de que, não, as empresas são
sanguessuga ou algo do tipo, né? Existem grande parcelas de empresas que sim, são exploradoras, mas existe uma grande parcela, tenho certeza para você que a maior parcela não é empresa desse tipo, entendeu? A maioria das empresas, elas, né, precisam, né, trabalhar em cima de lucro, mas isso que gera o desenvolvimento, né? Empresas que conseguem gerar renda, gerar riqueza, gerar recurso, mas consegue impactar positivamente também a sociedade e o meio ambiente. Com certeza. Né? Isso é totalmente possível e eu tenho certeza para você que a maioria das empresas elas estão nessa vertente. Não, com certeza. Eu digo assim, porque esse tema ESG está muito em voga, mas políticas de fato, a empresa está fazendo isso para proteger isso. São poucas empresas ainda que fazem. A discussão é muito ampla, mas agora políticas mesmo são poucas. E aí eu queria te perguntar dentro disso, nessa área de extração, mineração, resíduo eletrônico, quais as políticas práticas que têm sido feitas para proteger o meio ambiente ou para minimizar o dano que esse lixo eletrônico ou a extração tem causado? Existe hoje muitas possibilidades, né? As grandes empresas, elas já se ligaram para isso, né? Então, hoje, nenhuma mineração, vamos dizer, multinacional, ela não consegue atuar se ela não tiver uma pauta, né? Acontece que muitas delas, né, utilizam isso de forma midiática. Com certeza. Né? Às vezes ela está demonstrando uma situação que no fim não faz parte do intrínseco da empresa, faz parte mais da parte midiática, né? Mas isso também tem diminuído. A conscientização da comunidade é que vai fazer com que isso cresça em grande escala, né? Porque essa demanda, né? Essa conscientização da população é que vai pressionar essas grandes corporações nesse sentido. Então, passa por uma conscientização de todos os setores, né? Seja da comunidade, seja do setor público, seja do setor produtivo. Então, todos esses setores eles têm desenvolvido essa consciência de forma lenta nos últimos anos, mas têm desenvolvido, que é importante, né? Os assuntos estão em pauta, né? Não só aqui no Brasil, como eu falo, é pauta global. Então, leva-se um pouco de tempo, né? A gente sabe que essa mudança de cultura, ela não é do dia para a noite, não é uma coisa rápida, mas eu me sinto otimista, né? Porque justamente por isso. Primeiro, porque já está em pauta, já está em alta, já existe parcela, seja da comunidade, seja do poder público, seja do setor produtivo, com uma consciência efetiva, aplicando, né, esses conceitos na rotina do dia a dia. Então eu sinto otimista, né? Eu acredito que a gente está caminhando sim por um futuro mais sustentável. Como você disse, né? Uma pauta, né, global e necessária. Como eu sempre digo, hoje a pauta ESG ela é muito discutida, muito falada, mas, como você disse, muito midiático e, de certa forma, pouco prática, né? Muito politizada e menos prática. Mas eu compartilho o que você está dizendo. Acho que, né, de pouquinho em pouquinho, né, a coisa vai chegar na maneira prática e real. Né? Com certeza. Menos mídia e mais realidade. Eu, particularmente, né, quando eu desenvolvi esse projeto da Proativa, tudo que eu queria era desenvolver alguma atividade que gerasse benefício para o meio ambiente e para a comunidade. Né? Primordialmente, para mim, foi para o meio ambiente, porque como eu trabalhava na área de mineração, já com a extração desses minérios, né, eu entendo que a mineração ela é fundamental e importante, para mim é indiscutível de que ela é um pilar da sociedade, né, da evolução, e ela não acontece desde hoje, acontece desde os primórdios. Então, para mim é indiscutível que é fundamental, né,
para a humanidade. Sim, para o nosso convívio, para nosso... Isso. Né? Mas eu também não nego que é um método muito invasivo ao meio ambiente, né? Para poder fazer a extração desses materiais. Então, quando eu fui desenvolver o projeto da Proativa, eu queria fazer algo que, de certa forma, retribuísse os anos, né, em que eu estive beneficiando esse mercado de extração aí dos nossos recursos naturais. E de verdade, assim, eu não sabia ainda o que eu ia fazer. Eu queria me distanciar da mineração. Só que eu mal sabia que o meu caminho na mineração estava trilhado, né? Com as informações que a gente, né, obteve com essa experiência aí na mineração, né? Quando você está inserido nesse mercado de mineração, automaticamente você passa a ter informações de forma mais global. Né? As informações que chegam, né, que a gente absorve, que a gente trabalha, elas não são informações localizadas, né? São commodities, né? Grande parte dos minérios, eles são commodities que circulam globalmente, então não tem como você atuar ali com informações locais, você sempre tem que estar trabalhando de forma global. Então, as informações, né, a prática que eu tive nessa atuação no mercado de mineração me direcionou para a área da mineração urbana. Então, mesmo que eu quisesse sair da mineração, eu acabei sendo que conduzido, né, para a área de mineração urbana e que eu entendi que era, sim, uma atividade de impacto direto no meio ambiente, né? Então, você está falando dessa transição para a Proativa. Como que nasceu a Proativa e como que funciona o trabalho hoje? Você vai atrás da empresa, já existem empresas que vão atrás de vocês para fazer esse trabalho, e como que é o processo? Por exemplo, chega um telefone celular, como que é o processo dessa reciclagem, como é que funciona? A primeira coisa que eu gosto de falar a respeito da Proativa é que quando nós nos propomos, né, a fazer isso que a gente faz, a primeira coisa que a gente teve em mente foi de que a gente precisava cumprir normas, normativas, né, de esfera municipal, estadual, federal. Então, hoje a Proativa ela é pautada por licenças, né? A gente tem toda a documentação, todas as licenças pertinentes ao assunto para poder fazer o que a gente faz. Claro. Né? Essa foi um dos nossos pilares, né? Inclusive, a gente, no nosso primeiro ano, praticamente a gente não atuou. A gente ficou quase que um ano inteiro perseguindo esse caminho, né, de licenças, de atendimento às normativas antes de nos apresentar para o mercado. Mas só voltando, a ideia da Proativa foi justamente para proteger o meio ambiente diante de você trabalhando nesse mercado de extração? Você viu uma necessidade, nossa, é tão invasivo como você disse. Você falou, olha, eu preciso fazer algo. Foi isso? O que foi? Eu estava com essa necessidade de retribuir, né, o meio ambiente por esses anos de extração. Né? Eu ainda atuo na área de mineração, só que hoje de forma mais tranquila, sabendo que eu também tenho uma outra atividade que beneficia diretamente o meio ambiente. Né? Então, hoje a Proativa, o trabalho que ela faz, ela agrega, né, para o meio ambiente de duas formas. Primeiro, evitando com que esses resíduos eletroeletrônicos contaminem o meio ambiente, né? Evitando que eles sejam descartados de forma inadequada, e também, à medida com que a gente recicla esse material, é menos material que a gente precisa extrair do meio ambiente. Então, esse material que é reciclado através do resíduo eletroeletrônico, que já foi extraído do meio ambiente, ele vai voltar para a escala produtiva sem que haja necessidade de extração de novos recursos. Então, a gente impacta positivamente o meio ambiente dessas duas maneiras. Primeiro, evitando com que esses resíduos poluam o meio ambiente e depois evitando que seja extraído mais recurso natural. Então, através disso, né, a gente tem consciência de que a gente impacta positivamente o meio ambiente. Só que quando a gente foi desenvolver a Proativa, né, a gente tinha essa necessidade também de gerar lucro. Isso que a gente faz, ele demanda de uma estrutura física, né, estrutura de pessoas. Então, na minha cabeça,
eu queria gerar renda com algo que beneficiasse o meio ambiente. E a gente descobriu que poderia fazer isso através da mineração urbana, né? Da logística reversa de resíduos eletroeletrônicos. Então, foi a paixão à primeira vista, assim, né? Então, eu já estava inserido nessa realidade de mineração e entendi que eu poderia fazer bem ao meio ambiente na área que eu já atuava. Então, foi assim, posso dizer que foi um tipo de epifania para mim, né? Eu descobri, né, onde é que eu conseguia atuar de forma positiva no meio ambiente, mas também gerando renda, gerando emprego, né? Que era outro fator muito importante para a gente também quando a gente decidiu criar a Proativa. Então, aí você decidiu criar a Proativa, passou esse primeiro ano atrás dessas normativas e depois você já tinha, né, um conhecimento, um acesso a essas empresas. Você foi atrás das empresas? Como que foi esse processo? Hoje a gente atua com 3 vertentes dentro da Proativa. A gente atende a comunidade, né? A gente atende o poder público e a gente atende a indústria. Então, cada um foi um caminho a ser trilhado, né? Certo. A comunidade, hoje a gente facilita o descarte, né? Correto desses equipamentos, tendo em vista que grande parte da população não sabia o que fazer com aquilo, à medida que ele já não servia mais, já estava estragado. Então a gente conseguiu facilitar esse descarte da comunidade. A gente conseguiu atender as demandas do poder público, tendo em vista que hoje, né, existe uma obrigatoriedade também do poder público de dar a destinação correta desses resíduos, né? Então, também precisaria dessa parceria, porque o poder público também não tem essa capacidade, né, de fazer essa operação de logística reversa. E a indústria, que é um gerador em grande escala e também tem obrigatoriedade. E muitas das vezes gerava um custo muito alto para a indústria. Então, a gente teve que trilhar um caminho diferente para cada um desses 3 segmentos, né? E nós batemos a porta de todos eles. Né? Teve um momento em que a gente também foi abordado, né? Tanto pelo poder público, quanto pela indústria, quanto pela comunidade, mas na maioria das vezes a gente que teve que dar o primeiro passo. Né? E hoje acontece das duas formas. Hoje a gente ainda busca essa interação com os 3 segmentos e também já tem aumentado essa procura através do nosso serviço. Né? Então, para nós é interessante que a cada dia isso aumente cada vez mais. Né? Mas hoje está mais fácil para a gente. Né? Existe a nossa saída em busca desse serviço, mas também existe a procura dos 3 segmentos aí em vista do que a gente faz. Vinícius, você tem falado, né, de que tem essas 3 vertentes, né, de trabalho, mas eu queria saber, assim, de maneira geral, como que é esse eu não sei se nem a expressão correta é mercado de lixo eletrônico, mas de maneira geral, como que acontece esse descarte? As pessoas, por exemplo, têm aparelhos eletrônicos, jogam fora, devolvem para a empresa, se devolve a empresa faz o quê? Como que é esse mercado? Como que acontece hoje, né? Existe um termo que a gente utiliza que é o termo de logística reversa. Basicamente é o mesmo processo em que o produto utilizou até chegar na utilização, ele tem que percorrer de volta. Então, utiliza-se esse termo de logística reversa de resíduos eletroeletrônicos. Certo. E ele faz de várias maneiras. Por exemplo, a gente hoje tem esparramado por 12 cidades aqui do estado pontos de coleta de resíduo eletrônico. Então, que são pontos em que existe coletores, certo, em que... Mas é da Proativa? Da Proativa. Proativa. Da Proativa e em alguns com parceria, né? Parceria com secretarias de meio ambiente, às vezes parceria com indústrias, parceria com comércio. Então, esses pontos que a gente instaura, vamos dizer assim, a Proativa fica a cargo da coleta, do transporte e da destinação final, né? E quem recebe esse ponto fica a cargo da disseminação da informação. Aqui é um ponto, então você pode vir e descartar aqui o seu resíduo eletrônico. Mas aí quem pode descartar lá, por exemplo,
é a pessoa que tem um aparelho em casa, é a empresa? Normalmente esses pontos, eles são para pessoa física. Pessoa física. Né? A pessoa jurídica, existe uma obrigatoriedade, né, de rastreabilidade do resíduo que ela gera. Então ele até pode pegar o resíduo dele e levar até o ponto, né? Mas ele precisa de uma documentação. Entendi. De descarte, né? Então ele sempre vai procurar saber, né, como que ele vai obter essa documentação. Então, na maioria das vezes, as indústrias, né, a gente faz a coleta em loco, no local, e ela já emite um documento que se chama MTR, Manifesto de Transporte de Resíduos, informando que enviou esse resíduo para a Proativa. Então, a Proativa faz o recebimento desse material e emite para ela um CDF, um Certificado de Destinação Final, dando respaldo de que essa indústria ela fez o descarte correto desse material. A comunidade ela pode ir até o ponto e descartar, né? Ou ela pode solicitar uma coleta gratuita. Por exemplo, esses pontos, a maioria deles, grande parte, ele não comportam um resíduo eletrônico de grande porte. Uma TV de 50 polegadas, uma geladeira, uma máquina de lavar, mas ela pode fazer o agendamento da coleta. Ela vai entrar em contato com a Proativa e a Proativa, mediante a solicitação, a gente faz o agendamento e faz a coleta gratuita na residência da pessoa. Né? Então a gente dá várias possibilidades de descarte. Né? Então eu costumo falar que hoje basta a pessoa ter vontade, né, de descartar corretamente. Dificuldade ela não tem mais. Entendi. Ela tem pontos que normalmente estão perto de casa. Se ela tiver alguma dificuldade com descarte, ela pode agendar com a Proativa. A indústria, né, obrigatoriamente, como ela demanda dessa documentação, normalmente também passa por um contato prévio, uma análise do resíduo que ela tem também, porque a indústria gera uma infinidade também, uma variedade muito grande de resíduos. Então, normalmente ela faz esse agendamento, a gente faz uma análise do que ela tem para descartar e na sequência a gente faz essa coleta e esse descarte. Depois que esses resíduos são coletados, eles são levados para a base da Proativa. E ali começa a parte operacional, né? Antes de você entrar na parte operacional, eu queria saber assim, porque você disse que a pessoa tem a opção, ela, né, vai no ponto e faz o descarte. Mas de maneira geral, a pessoa não conhece e não tem essa consciência de preservação ambiental. Eu queria saber de você assim, de maneira geral, cara, onde que está esse lixo eletrônico? Esse resíduo, né, existe uma estimativa, até pouco tempo atrás, né, esse número tem crescido, mas até pouco tempo atrás se falava em 3% de reciclagem. De tudo que era gerado, apenas 3% era reciclado. Grande parte era descartado de forma incorreta, grande parte no aterro sanitário, né? Então essa reciclagem ela tem crescido gradualmente, né? Até mesmo porque tem crescido a conscientização, tem crescido o número de empresas atuando no segmento e isso tem facilitado aí essa crescente aí da reciclagem desse material. Mas por via de regra, né? Esse é um resíduo que todos os dias existe uma geração dele. Então, todo dia tem toneladas e toneladas de resíduos sendo gerados. Então, não vai acabar nunca, né? E o desafio é esse, fazer com que o descarte seja feito de forma correta e a reciclagem seja feita de forma correta também. Perfeito. Por tudo que você está dizendo aí, tem que haver um nível de conscientização que acompanhe o nível de produção, porque a produção não vai parar nunca. Nunca. A produção é crescente, né? Não vai parar. Então assim, a conscientização ela está muito abaixo do que a produção. Total, então, você falou 3%, né? Isso. E assim, como eu já havia falado, né, o resíduo eletrônico ele é o resíduo que mais cresce mundialmente. Então a conscientização não tem conseguido acompanhar essa escala. Né? A conscientização hoje ainda é mínima. É mínima. Mas assim, é igual eu comentei, já existem agentes interessados, né? A própria Proativa trabalha com essa pauta da conscientização. A gente hoje atua com
com projetos de conscientização nas escolas, que é onde a gente mais acredita que vai gerar impacto, né? São através das crianças. Então, nós também estamos trabalhando não só para reciclar, mas também para conscientizar, né, a população e as indústrias aí a respeito da importância da reciclagem. A gente começou a falar do processo dessa reciclagem. Então, o aparelho chega na empresa, seja da indústria ou pessoa física. Como que funciona o processo de desmonte, descarte? Como que é isso? Isso. A Proativa, a operação, né, da Proativa, ela começa na coleta. Né? Nosso veículo também precisa ser licenciado, precisa ser um veículo característico, específico para fazer a coleta. Os profissionais precisam estar treinados, né, devidamente, né, para esse tipo de situação. Então, a nossa operação em si, ela começa na coleta. À medida com que esse resíduo é coletado, ele é transportado até a unidade da Proativa. Ali a gente passa por um processo que a gente chama de descaracterização, que é a parte de desmonte de tudo aquilo que chegou. Então, essa descaracterização ela vai assegurar que a gente separe plástico, ferro, cobre, alumínio, placas eletrônicas, que é onde contém esses metais preciosos, né, dos resíduos eletrônicos. Então, ali faz-se essa segregação de todos esses materiais, que é o que possibilita a reciclagem. Né? Esse processo é manual ou tem de alguma forma automatizado? Ele, basicamente, hoje, nas atividades da Proativa, ele ainda é feito de forma manual, com ferramentas que facilitam isso. Né? Existe já uma descaracterização desse material de forma autônoma, vamos dizer assim, mas é uma escala ainda muito grande. Né? Aqui no Brasil, pouquíssimas empresas fazem isso, e mesmo quando você tem um sistema automatizado, você ainda demanda de grande parte ser manual. Né? Acho que nunca vai perder essa parte manual na questão dos resíduos eletrônicos, pode ser que perca, mas ainda temos bastante trabalho aí que é feito de forma manual. Demora esse processo de separação? Demora, né? Hoje a gente tem algumas ferramentas que facilitam e aceleram esse processo, mas basicamente não é um processo muito simples. Ele é um pouco demorado, sim, né? E a gente tem sempre tentado aperfeiçoar para que esse processo ele seja cada vez mais rápido, pelo menos na mesma velocidade da geração do resíduo, né? Mas a grande parte dele ainda é feito de forma manual. E o detalhe é isso, né? Que a gente chama, eu costumo utilizar o termo de purificar, né? Você separa esses materiais e a partir do momento em que você tem um material que é só plástico, ele está purificado, é plástico, então ele vai para um segmento. A partir do momento que você tem um material que é só metal, ele está purificado, então ele vai para um segmento. Então, basicamente é isso, é refinar esses materiais de acordo com a composição de cada um deles, né? Aqui na Proativa, a gente faz essa parte de descaracterização, né? E à medida com que esses materiais estão desmontados, a gente envia cada um para a indústria recicladora, né? Pertinente para cada um desses componentes. Então, vocês separam esses materiais e enviam para essas empresas até para poderem reutilizar esses... Isso, né? Que aí ele vai passar por essa parte de transformação em matéria-prima, né? Grande parte desses materiais, essa transformação aqui no país acontece quase que 100% no estado de São Paulo, né? Seja os plásticos e tal, seja essa parte de transformação do cobre ou do alumínio. E ainda existe um déficit de transformação das placas eletrônicas aqui no país, né? Que é onde contém, né, esse famoso ouro do eletroeletrônico, né? Muita gente, né, tem isso na cabeça. Pô, meu celular tem ouro, meu computador tem ouro, mas é um processo ainda muito minucioso até a gente fazer a recuperação desses metais. Hoje aqui no país, a recuperação desses metais não existe de forma regulada. Existe algumas pessoas que fazem isso de forma arcaica, eu costumo utilizar esse termo, mas para se fazer isso de forma regulada é só através da exportação
para fazer o refino em outros países. Não tem né? hoje nenhum tipo de legislação quanto a isso. Legislação não interfere, né? Até então não tem uma tecnologia. Ou um agente regulador. Não, o agente regulador aqui ele fica a cargo dos agentes reguladores padrões, né? De cada município, né? Não existe uma tecnologia a ser regulamentada aqui no país, né? Hoje essa tecnologia ela só é possível ser feita em grande escala, então aqui no país ainda não é possível. Esse é um gargalo que nós da Proativa a gente quer trilhar. É esse lugar que a gente quer chegar, que é justamente fazer o aproveitamento desses metais preciosos aqui no país, fazer esse refino aqui. Esse é um dos nossos objetivos, né? Que é justamente desenvolver essa escala, né? Porque não existe uma tecnologia a ser inventada para fazer isso. Essa tecnologia já existe, né? Em outros países, em outros mercados. Então, o desafio é trazer essa tecnologia para uma escala aplicável, né? Em viabilidade econômica aqui no país. Então, esse é um déficit que existe aqui no país. Já existe algumas empresas aí nessa busca, né? Da aplicação desse refino aqui, e nós somos uma dessas empresas que almeja, né, fazer esse refino aqui, desse material em breve aqui, para poder aproveitar os metais que a gente não aproveita aqui, porque hoje se aproveita aqui os metais, né, que não são preciosos, né? Pode falar. Sucata ferrosa, sucata de cobre, sucata de alumínio, isso tudo acaba sendo transformado aqui no país já. Agora, essa sucata de metais preciosos, né, que engloba aí basicamente, são vários metais que compõem essas placas eletrônicas, mas falando de metais preciosos, a gente fala de ouro, platina, ródio, paládio, prata. Então, hoje esse material ele é extraído e descartado? Ele não está sendo reaproveitado? Não, ele é reaproveitado nas indústrias fora do país. Então, só fora do Brasil? Só fora do Brasil. Aqui no Brasil não? Não, essas placas elas são triadas aqui e são exportadas. Por que não é feito aqui no Brasil? Pelo mesmo quesito do processamento do minério in situ, né? Falta de uma tecnologia que enquadre isso numa escala aplicável, dentro da viabilidade econômica, lembrando que para isso ser feito aqui precisa haver uma viabilidade econômica e uma tecnologia que... É muito caro a tecnologia? Você falou que já existe. Já existe. É caro, né? Ou falta talvez vontade de fazer essa implementação? Não é um investimento considerável, sim, né? Não é um investimento de pequeno porte, é um investimento de grande porte. E além desse investimento, ainda tem esse desafio de passar pela regulamentação, né? Das normativas do país, da legislação do país. Então, é um desafio que não é pequeno, mas é possível, né? E eu acredito que a gente está perto, sim, de chegar a esse ponto aí, de fazer o aproveitamento desses metais preciosos aqui também. Esse refino, né? O aproveitamento é feito à medida com que você exporta isso, automaticamente você já está aproveitando. Sim, com certeza. Só que ele vai ser refinado fora do país. Mas a ideia é que seja refinado e aproveitado aqui dentro do país. Você disse que a sua intenção é fazer isso aqui no Brasil. Já tem algum projeto que você está em desenvolvimento para ter essa tecnologia, para fazer esse refinamento? Como eu falei, a tecnologia ela já existe, né? Sim, eu digo para ter essa implementação de tecnologia. Isso, o que a gente está tentando fazer agora é reduzir a escala da tecnologia, porque até então ele é aplicado em grande escala, né? Em usinas de grande porte. Então o que a gente tem trabalhado para fazer é reduzir essa escala ao máximo, né? Para que a gente consiga aplicar essa tecnologia numa escala menor. Essa é o desafio que a gente está trilhando, né? Logicamente que a Proativa em si sozinha não consegue fazer isso, a gente tem alguns parceiros aí e existe uma infinidade de tecnologias, né? Aí eu posso citar algumas como lixiviação, biolixiviação, né? Nanotecnologia. Então existe aí uma variedade de tecnologias que a gente tem que enquadrar, né? Desenvolver uma rota específica e enquadrar numa escala
em que dê viabilidade econômica para que isso seja feito aqui dentro do país. De todos esses materiais, existem alguns que são mais fáceis, o reaproveitamento, e outros não? Não, o reaproveitamento eu posso te dizer que para fazer de forma regulada todos são difíceis, né? Para fazer de forma artesanal, arcaica, igual o pessoal costuma fazer, tem alguns autônomos que fazem de forma artesanal aí, ele consegue recuperar com mais facilidade a prata, o ouro, né, de forma mais simples. Mas para se fazer de forma regulada, ele é tão difícil quanto você recuperar ródio, paládio, platina, né? Não tem muita distinção, não. Mas para se fazer de forma manual, a prata e o ouro é mais fácil, tanto que existem, né, algumas pessoas aí que já no mercado da informalidade já conseguem fazer isso aí de forma artesanal. Um aparelho de celular desse, qual que é a porcentagem dele que é reaproveitável? Você tem ideia? Não, você poderia chutar isso? Porque assim, você fala em números? Porque você vai separar esse aparelho, você vai separar e refinar esses materiais e reaproveitá-los. Mas vai ter uma parte que vai ser descartada. Você tem essa noção de quanto que assim, pode a ser? gente consegue fazer em uma escala maior. Por exemplo, falando do ouro em si, se a gente tiver 1 tonelada de celulares, a gente vai conseguir recuperar ali em torno de 250 gramas de ouro, mais ou menos. Então, se a gente for transferir isso para um celular, é fração de grama cada celular tem. É muito pequeno. Por isso que a tecnologia é para grande escala. Justamente. Porque 1 tonelada para recuperar 250 gramas. Mas só para você ter ideia, né? Quando a gente fala de minério de ouro, aqui mesmo no estado de Goiás, tem mineradora aqui que por tonelada de material, ela recupera 0,3 grama. Nossa! Então, a gente está falando de 1 tonelada de lixo eletrônico, 250 gramas. Para você retirar de um recurso natural, é lógico que tem mineradoras que fazem isso de forma maior. Mas as mineradoras de grande porte, elas já viabilizam essa recuperação nessa escala mínima. Então, em 1 tonelada de material movimentado da natureza, ele vai recuperar ali entre 0,3 e 0,5 gramas. Então, se a gente for colocar isso em proporção, né, o lixo eletrônico ele é muito mais rico do que um recurso natural em si. Então, e esse 0,3 é praticamente zero, né? Então, o que ele vai fazer com esse 0,3 que foi recuperado? Ou assim, mudando a pergunta, ele tem algum impacto, esse 0,3? Ele tem porque é uma mineração em grande escala, né? Ali a gente está falando de escavadeiras que em um passe de extração, ela retira ali 30 toneladas. Né? Um caminhão que transporta mais de 100 toneladas. Então, em grande escala, né, isso se viabiliza. Porque aí 0,3 vai virar 300 gramas. Isso, justamente. Então, ali é uma operação, uma big corporação, né, um trabalho de gigante porte. Né, entendi. Porque eu pensando aqui 0,3, então é melhor nem recuperar, vamos dizer assim, né? Porque 0,3... aí assim, né, parte disso, né? Muitas das vezes essas mineradoras, às vezes ela tá aqui com um material que tem 0,3, às vezes ela tá com um material que tem 1, 2 gramas, às vezes ela encontra um material que tem um teor, né? Utiliza-se esse termo, teor de ouro na quantidade. Então, esse teor, ele aumenta e diminui e tal. Mas quando pega essa somatória, aí você tem uma quantidade... Mas o que eu quero te dizer é justamente isso, que mesmo nos maiores teores da mineração, ele não vai chegar nesse teor do lixo eletrônico, por exemplo. Entendi. Então a recuperação ela é bem pequena. Bem pequena. E aí ela se torna expressiva com um volume grande, justamente. Entendi. A Proativa faz esse trabalho com excelência. No Brasil hoje, existem outras empresas que fazem isso? Ou vocês são pioneiros? Como é que é? Não, esse processo de logística reversa, sim, existe várias empresas, né, do segmento. Agora, essa parte de recuperação de metais é que ainda não tem nenhuma empresa. Existem várias importadoras e exportadoras desse material. Né? Por exemplo, as refinadoras
que atuam fora do país, normalmente ela tem uma empresa de captação de material aqui. Então ela capta esse material e leva para refinar fora do país. E nessa pegada de desenvolvimento, né, para que esse processo seja feito no país, posso dizer que tem uma corrida aí, talvez de umas 5, talvez entre 5 e 10 empresas tentando fazer essa recuperação aqui, mas está todo mundo nesse processo ainda de desenvolvimento. E você é uma delas. Nossa, Proativo é uma delas. Com certeza. Entendi. Mas com esse processo de conscientização, é só vocês ou as outras também fazem isso? Porque como você disse no início, você coloca pontos, orienta a população, você acabou de falar e até depois queria que você falasse, né, sobre esse projeto que você está fazendo nas escolas de conscientização. Não é somente realizar o serviço, mas vocês também estão educando a população. É só vocês que fazem isso ou as outras também fazem isso? Não, boa parte delas fazem também, né? Não posso falar que é todo mundo assim em cima só da viabilidade econômica. Grande parte delas fazem por parte dessa conscientização, mas também por conta da obrigação, né? Porque hoje esses grandes fabricantes, né, como Samsung, Apple, entre outros aí, existe uma política nacional de resíduos sólidos que obriga eles a reciclar parte do material que eles põem no mercado. E essa obrigação também passa pela conscientização. Então, eles em si não fazem essa logística reversa, mas eles alimentam, né, gestoras que trabalham com essa conscientização. Então, grande parte das empresas que trabalham com a logística reversa, né, elas trabalham também com essa conscientização aí da comunidade, né? Agora, as empresas que fazem basicamente essa exportação desse metal precioso, aí quase que nenhuma trabalha com essa conscientização da comunidade, não. E desses aparelhos todos, existe algum que tem um maior nível de complexidade para fazer essa logística reversa? Ou não? Pega tudo, televisões, celulares, computadores, e o nível de dificuldade é igual? Ou não? Não, tem alguns aparelhos aí que são mais difíceis justamente por conta do modelo de fabricação, né? Hoje, se você pegar grande parte desses eletrônicos, ele tem componentes que têm materiais diversos, né? Em um componente só, ele vai ter fundido ali plástico, metal, algum outro tipo de metal que não propicia reciclagem. Então, isso gera uma certa dificuldade na hora de reciclar, né? Então, assim, tem alguns componentes que dificultam isso e, basicamente, a maioria deles são mais na área do TI, né? Que são computadores, às vezes aparelhos de telefonia. Então, existe uma complexidade ali um pouco maior ali por conta dessa multifacetas ali de componentes, né? Você estava dizendo que fez um trabalho de conscientização nas escolas. Fala pra gente um pouquinho disso. Nós, assim, é uma coisa que a gente gosta muito mesmo de fazer, porque esse contato aí com as crianças e com os jovens e adolescentes, assim, ele acaba sendo bem prazeroso, né? As crianças, elas são mais interativas. Os adolescentes, eles já começam a entrar mais naquela introspecção, assim, mas ainda assim tem grande parte deles que gostam dessa interação, despertam curiosidade mais do que os adultos, né? Então, para nós é bem prazeroso, assim. Ano passado, a gente visitou mais de 20 escolas, né? A gente tem um museu de eletroeletrônicos que a gente consegue levar parte dele para dentro das escolas. E através desse museu ali, a gente consegue chamar a atenção, né, das crianças e dos jovens para poder falar da importância da reciclagem dos resíduos eletroeletrônicos. Então, normalmente a gente recebe muitos convites também para estar dentro das escolas para falar dessa temática, mas a gente também gosta de aplicar a gincana do resíduo eletrônico. Então, a gente desempenha uma gincana de coleta de resíduos eletroeletrônicos entre as escolas, intercolegial. E aí a escola que mais participa e que consegue mais gerar volume de resíduo eletroeletrônico captado,
ela acaba sendo bonificada, né? Legal. Às vezes a gente bonifica com passeios, às vezes a gente bonifica com computadores recondicionados. Legal. Então, a gente está sempre, né, nas escolas, e também a gente costuma receber, né, na própria Proativa, visita, né, de grupos assim, de alunos para poder entender como é que funciona essa reciclagem, né? Então é um trabalho que a gente faz com muito carinho, né? Esse ano a gente pretende aí, tem como meta, né, passar por mais de 50 escolas, né? Legal. E levar esse museu itinerante que a gente tem para poder chamar a atenção da criançada, né, e dos jovens, e poder aplicar essa conscientização de forma mais lúdica, né? Vamos Porque dizer assim. vendo fica mais fácil de entender, né? Você pode ser fala, a pessoa nem importa. Agora ela vendo tudo aquilo... E tem objetos ali que despertam o interesse, né? Porque a gente tem ali televisores com, às vezes, né, bem antigos ali, com 50 anos de idade, câmeras fotográficas bem antigas, então aquilo desperta uma curiosidade. Se você falar câmera fotográfica, essa molecada de hoje nem sabe o que é. Não. Que hoje já uma não câmera se produz, analógica, né? Uma câmera analógica para eles é uma atração imensa, né? Eles, assim, na verdade, eles já ficam satisfeitos em pegar um iPhone 6 lá, um iPhone antigo. Já acha antigo. Já acha antigo. Então, quando ele pega um aparelho desse de maior idade, chama bastante a atenção deles, eles gostam bastante. Fita cassete, vocês também tem? Tem bastante lá. A gente tem algumas câmeras, né, daquelas antigas que você colocava aqui no ombro aqui ainda, também chama bastante atenção lá da molecada, e a gente coloca ali em uma ordem cronológica também. Né? Através desse museu a gente consegue mostrar, inclusive, essa obsolescência programada, né? Num curto espaço de tempo ali, a gente costuma fazer isso com celulares, ó, em 10 anos você saiu disso para isso, né? Então é uma forma de você despertar essa consciência de forma lúdica, assim, né? Bem visual, né? Os adultos também, eu falo que as crianças e tal, mas a gente, tipo, o adulto tem um símbolo nostálgico, assim. Muito. Muitas das vezes o adulto pega ali um aparelho que ele lembrava ali, que tinha na casa da avó, na casa do vizinho. Então, a gente acaba escutando muitas histórias também dos adultos. Não, eu tinha um desse aqui e tal, e eu fazia assim. Então, é interessante. Assistir tal coisa nessa televisão. Isso. Então Legal. Tem uma nostalgia ali também, ali, quando essa interação com os adultos. Ali. Legal. Você iniciou, né, a Proativa por essa questão ambiental, né, por ver essa necessidade de fazer algo, né, pelo meio ambiente. Eu queria que você desse a sua visão sobre ESG, né, sobre a importância, né, dessa conscientização, de medidas práticas e o que você tem visto por aí. Porque, como eu disse, né, Ana, no início, muito se fala, muito mídia, muita política, mas pouca prática, né? Pouca prática. Essa é a sua visão e, às vezes, medidas, né, que as pessoas não conhecem, mas que têm sido feitas, né, por pessoas e empresas. Inclusive, essa é uma das nossas preocupações na Proativa, em mostrar e em falar só daquilo que a gente faz. Né? Então, todas as coisas que a gente circula no nosso site, nas nossas redes sociais, é tudo em cima do que a gente já fez ou do que a gente faz. Né? E esse ano a gente conseguiu finalizar o nosso relatório socioambiental, que é uma ferramenta, né, que as grandes corporações, e a gente está tentando trazer isso também para as empresas de pequeno e médio porte, que justamente ela embasa essas questões de ESG, né, que vai colocar ali embasamento e respaldo sobre as ações que a empresa faz. No nosso relatório de 2023, por exemplo, nesse relatório socioambiental, ali a gente mostra quantas toneladas a gente reciclou, quantas escolas a gente visitou, quantas palestras a gente deu, né? Quantas instituições sociais a gente beneficiou com o nosso trabalho. Então, esse ESG, né, ele passa por esses 3 pilares, né, que basicamente
trazendo isso para o português, porque é uma sigla em inglês, né? É meio ambiente, sociedade e governança. Sim. Né? Então, para você estar realmente inserido nesse universo ESG, você tem que mostrar, né, o que você tem feito em prol do meio ambiente, em prol da comunidade que você está inserido e em prol da governança. O principal quesito, né, do ESG não é falar, é em provar, em mostrar aquilo que você está fazendo nesses 3 segmentos. Isso. Né? E a gente tem tentado trazer esse relatório socioambiental para essas empresas de médio e pequeno porte também, porque hoje só se fala em relatório socioambiental nas multinacionais, né, nas big corporações, e mesmo assim grande delas ainda está num processo de caminhada para atingir esse relatório. Né? E basicamente a ferramenta, né, que vai dar embasamento é esse relatório socioambiental. A gente conseguiu finalizar o nosso agora poucos dias atrás do ano de 2023, e esse relatório ele é algo que nunca termina, você vai alimentando ele, né, com o passar do tempo, inclusive inserindo ali as novas iniciativas que você trouxe, né, os novos impactos que você gerou na sua comunidade. Então ele é algo que você vai alimentando ao longo da sua jornada. Né? Essa é a principal ferramenta que eu diria assim, para implantar o ESG de forma assim, seja na indústria, seja no comércio, seja no setor público. Então, essa é uma ferramenta que eu diria que facilita, né, essa comprovação das suas atitudes que geram impacto positivo, né? Seja no meio ambiente, seja na comunidade, seja na questão da governança. Né? Certo. Para a gente finalizar, Vinícius, a gente, nos últimos 10, 15 anos, parece que a gente avançou 200. Isso. Né? Muita tecnologia, muitos novos aparelhos, muitas novas oportunidades e, consequentemente, mais lixo eletrônico. E a gente vê cada vez mais produtos. Né? A Apple já lançou agora o Apple Vision Pro, que é o óculos. A Meta, se eu não me engano, também lançou o deles. E nós temos agora Apple Watch, enfim, uma série de produtos e vão vir cada vez mais. Eu queria saber da sua visão para o futuro. O que você acha dos aparelhos e dessa conscientização e dessa governança ambiental para que haja um equilíbrio, né, tanto da produção quanto, né, dessa engenharia reversa que você está falando para a gente. Para mim o principal ponto é essa parte do consumo consciente, entendeu? Porque é nítido que a tecnologia é uma ferramenta extraordinária para o desenvolvimento humano, certo? Mas como qualquer ferramenta, ela pode ser usada de forma benéfica e de forma maléfica. Então, essa evolução dos eletrônicos, ela vai crescer cada dia mais, agora aí, com chegada de inteligência artificial, né? Essa automação de tudo quanto é tipo de processo, né? A própria robótica que está chegando com uma velocidade muito grande aí, e nos próximos anos, pessoal, quem não está muito inserido no assunto vai se assustar. Vai se assustar. Né? O próprio robô da Tesla, que até acho que anunciou hoje ou ontem, que eles vão começar, acho que a produção ano que vem ou no outro, para vender para outras empresas, né, para utilizar. A Tesla, ela entra nessa parte midiática, né? Então, assim, grandes coisas que a Tesla faz e coloca em popularidade hoje já são desenvolvidas por outras empresas, às vezes com tecnologia até um pouco mais avançada, né? Do que Mas tem menos mídia. Isso, a Tesla, a SpaceX e tal. Só que o forte deles é essa questão midiática também. Então, assim, existem grandes empresas também que têm desenvolvido trabalhos muito tecnológicos, às vezes até mais tecnológicos do que as empresas do Elon Musk. E então, por isso que eu te falo que quem não está familiarizado com isso vai se assustar. Né? Inclusive aqui no Brasil, tem empresas que têm tecnologias, estão desenvolvendo projetos incríveis, né? Na área de robótica, na área de inteligência artificial e tudo. Então, assim, eu passo principalmente por essa questão do consumo consciente, que é o que vai fazer com que a gente use essas ferramentas de forma benéfica. Né? Porque não adianta a gente
querer acompanhar isso, porque no final das contas é muito difícil, né, você acompanhar sempre. Então, o que a gente tem que ter em mente é que a gente precisa adquirir e utilizar somente aquilo que tem funcionalidade para nós. Não adianta você querer um iPhone de última geração. Mais minimalista. Uma visão mais minimalista. Não adianta você querer um iPhone de última geração com não sei quantas funcionalidades e você só utiliza 5. Entendeu? E a maioria não faz sentido. Então você impulsiona, né, a produção de equipamentos que no final das contas às vezes não faz sentido para você. Então para mim o gargalo está nesse consumo consciente, nessa visão mais minimalista. Eu acho que é isso que vai fazer diferença, né, nessa realidade que a gente está vivendo agora de uma escalada, né, muito crescente. Pode dizer que nós estamos aqui no joelho da curva exponencial dessa tecnologia aqui. Vai explodir nos próximos 5, 10 já anos, explodiu, né? Já explodiu. Então, a NVIDIA agora com... Isso. Enfim, vai explodir. O que vai acontecer daqui para frente é trazer para popularidade, né? Para ser algo mais popular. Com certeza. Mas nós já vivemos em um mundo altamente tecnológico, altamente virtual, altamente robotizado. Sim, sim. Vinícius, deixa as redes sociais sua, da Proativa, enfim, fica à vontade, o espaço é seu. Primeiro quero agradecer, né, o Pedro pelo convite, e foi uma satisfação nossa estar aqui, poder falar da temática, poder falar do nosso trabalho, né, e a gente ficaria muito feliz, né, tendo vocês que estão nos assistindo aí em contato conosco, né, em interação. Então vocês podem acessar as redes sociais da Proativa, né, pelo LinkedIn, pelo Instagram, através do proativa.vs, né? O nosso LinkedIn Proativa Viabilidade Sustentável, o nosso site, né, é proativaviabilidadesustentável.com.br. Então vai ser uma satisfação ter vocês interagindo com a gente aí nas nossas redes sociais. Vinícius, eu que te agradeço pelo papo, é um papo altamente atual e que eu diria que poucas pessoas conhecem, né? Talvez as grandes corporações, né, já que trabalham com isso, entendem, mas o público em geral desconhece totalmente. Então, eu te agradeço muito pelo papo. Obrigado. Satisfação é minha. Pessoal, então dá o like no vídeo, você pode seguir as redes sociais do Content, YouTube, LinkedIn, X, todas. Se quiser me encontrar, @Pedro_Mendonca A no final. Esse episódio vai estar disponível em todas as plataformas e também no app da Simple Business. Até o próximo episódio.